palavras. Palavras não fazem sentido porque você poderia só apontar, tá ligado? Pro objeto, né? Ou a gente poderia falar em linguagem de sinal, que nem um surdo-mudo, tá ligado? Seria muito mais eficiente, né? Do que palavras. E a boca só serviria mesmo para emitir algum barulho de emergência, né? O mundo seria mais silencioso também, né? Ou não, porque aí teria, mesmo assim, provavelmente teria carros, né? Mas, pô, velho, pensa só. A gente usa a boca pra muita coisa, assim, em questão de se comunicar, tá ligado? E, pô, sei lá, eu acho que não faz muito sentido usar tanta palavra. A gente inventa, tem as palavras que a gente aprendeu desde que a gente é criança. Depois vem as gírias, que aí pra você se socializar com pessoas da sua idade, você tem que usar gírias. Aí tem códigos, né, meio que códigos, né, sociais, que você tem que aprender, né, com a experiência e tal, e saber identificar, analisar e tudo, porque as pessoas, para disfarçar do que elas estão falando e de quem elas estão falando, elas usam meio que códigos sociais. As palavras às vezes são muito complicadas, porque às vezes você vai falar e a sua voz, a sua língua, o som, a sonorização da sua voz, ela sai meio esquisita e às vezes você não consegue se comunicar direito, né? Tem gente que fala mais enrolado mesmo. Então seria mais fácil a gente trabalhasse mais essa questão de falar em linguagem de sinais. Eu acho que seria muito mais eficaz, tá ligado? Usar a mão. E isso ajudaria a gente a exercitar também, né? Os dedos, as mãos. Tá ligado? Eu acho que seria muito mais eficiente e saudável. Porque a voz, às vezes, a garganta seca. O dedo não, o dedo pode dar uma cãibra? Pode dar, mas... Pô, se você quiser ficar mexendo no dedo 24 horas. E a pessoa também não vai entender também tudo que se dizer com a mão. Então você vai ter que falar meio que mais pausado, né? Com a linguagem de sinal. Ou não, né? Se bem que a pessoa acostuma, né? Se bem que a voz a gente escuta. Então a gente dependeria mais da visão do que da audição, né? Então... acho que seria mais eficaz. Porque assim também seria uma parada mais mundial falando. Seria mais mundial a linguagem de sinais, né? Se bem que eu acho que as línguas, elas foram inventadas justamente para afastar certos povos um do outro. Tipo, cada idioma é um código, tá ligado? Lógico que hoje em dia todo mundo sabe, muita gente sabe várias línguas. Mas eu acho que as línguas, os idiomas foram criados justamente meio que para dividir as nações, tá ligado? Pô, olha só que visão boa que eu tive agora. Porque, por exemplo, você tá em guerra com um povo, aí esse povo fala tal língua, e você também fala a mesma língua que aquele povo. Aí você quer comunicar com o seu exército. Se o outro povo conhecer a sua língua, ele vai conseguir identificar os seus planos. Agora, se você tiver outra linguagem, né? E na guerra, eles usam, mas muitos países já sabem, né, a linguagem de guerra também dos outros. Provavelmente no futuro vai ter outro tipo de linguagem. Esse lance aí, que muitos dizem que no futuro vai ser uma língua só, eu acho meio difícil, porque enquanto tiver guerra, vão existir idiomas. É mais fácil passar a existir mais idiomas do que diminuir. Porque se você fizer guerra, enquanto o homem estiver fazendo guerra, ele vai criar códigos para que ninguém entenda o que ele tá falando, né, no campo de batalha, porque só pra galera dele que falar, tá ligado? Eles querem que só o pessoal deles saibam o que eles estão falando, né? E não que todo mundo saiba. Agora, é complicado, né? É complicado isso aí, porque isso aí é só minha opinião. Eu não vejo sentido nas palavras, né? Porque a gente poderia apontar, poderíamos falar na linguagem de sinais, que não seriam palavras, ou melhor, seriam palavras, mas seria linguagem de sinal. Mas a linguagem de sinal é muito mais eficaz do que palavras sendo ditas, certo? Então, deixem nos comentários o que vocês acham sei lá, dessas ideias, desses pensamentos que eu tô tendo aqui sobre palavras. Mas pra mim não faz sentido. Então, valeu!